Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou estar falando sobre deflação. Vou falar sobre a deflação, sobre os problemas que ela pode causar, sobre como o Japão está enfrentando a deflação e o Brasil como ele está encarando a deflação. A deflação ocorre em momentos que os preços de produtos ou serviços acabam caindo, acabam diminuindo de forma generalizada em um período de tempo. Então, basicamente, quando vários produtos ou vários serviços aí têm quedas nos preços. Um exemplo simples, né? Vamos supor que você tem um produto qualquer, por exemplo, um livro que custava no mês passado R$150 e nesse mês ele vai passar a custar R$140. Então deu para ver que ele caiu de preço de 150 para R$140. Então basicamente houve uma queda de preço. Se tiver vários produtos caindo ao mesmo tempo, a gente pode perceber que a gente está passando por uma deflação. Logicamente que um produto cair de preço não significa uma deflação, né? Apenas um produto, mas vários produtos ou vários serviços, aí a gente pode estar passando em um período de deflação. A deflação na maioria dos países é interessante, porque a maioria dos países tem uma taxa de inflação, então uma baixa deflação é interessante, mas se você tiver uma alta deflação, aí pode gerar alguns problemas. Como, por exemplo, a população deixa de comprar, né? A população vai parar de comprar tantos itens, tantos bens de consumos, porque basicamente eles vão começar a poupar dinheiro. Poxa, mas poupar dinheiro é totalmente positivo, né? Sim, mas eles não vão investir. Eles vão basicamente guardar o dinheiro acreditando numa valorização no futuro. Então eles não vão investir esse dinheiro. Porque imagina você comprar um imóvel e de repente seu imóvel no mês seguinte já se desvalorizou e no outro mês desvalorizou ainda mais. Então basicamente vai ter muita desvalorização nos imóveis, eles não vão investir em imóveis. E empresas é o mesmo, as empresas vão estar tendo problemas para vender os produtos. Se as pessoas começaram a poupar muito dinheiro e pararam de comprar, basicamente as empresas não vão ter que reduzir os preços dos produtos para conseguir que as pessoas consumam mais os produtos delas, né? E basicamente essas empresas não vão ter lucro tão alto, vão gerar prejuízo. Então os investidores vão deixar de investir nessas empresas que estão dando prejuízo. Então olha só que bola de neve que vira tudo isso, né? E as empresas, né, por ter prejuízos, vão elevar a taxa de demissão, vão demitir mais funcionários e isso vai causar uma taxa de desemprego. E as pessoas vão parar de consumir mais ainda, já que elas estão com uma taxa alta de desemprego. E isso pode estagnar a economia, basicamente. Então é muito perigoso ter uma deflação muito alta. Um caso interessante é o Japão. O Japão ele sofre aí com a deflação. A gente pode ver o índice de preço do consumidor, lá, o índice de inflação do Japão, em 2021 era de menos 0,4% em dezembro. Lembrando que teve outros meses que ele estava bem mais alto, mas no anual aí chegou a menos 0,4%. Então olha que interessante, você coloca o seu dinheiro numa renda fixa e você vê, em vez de valorizar, ele vai se desvalorizar. Olha que interessante. Você compra um imóvel e você vê ele se desvalorizando. Isso é bem problemático. Então a gente sabe que a deflação é problemática, mas o Japão está superando isso. Ele teve uma ideia bem interessante, eles basicamente imprimem dinheiro para causar uma inflação. Então, imprimir dinheiro vai causar mais inflação. Para quem acha que a solução do Brasil é imprimir mais dinheiro, está totalmente enganado, porque lá eles geram essa inflação através da impressão de dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, mais ele vai estar se desvalorizando e causando inflação. Então, basicamente, o Japão faz isso, ele tenta gerar inflação para a sua população, para não ficar estagnado, para não ocorrer aqueles problemas que eu falei para você. E também eles evitam que a população deixe numa renda fixa, poupando dinheiro, porque ele vai ver o seu dinheiro desvalorizando. Então é um incentivo aí ao consumo de bens e serviços. E se por acaso o Japão continuar muitos anos, né, com a deflação negativa, ele corre o risco de deixar a sua economia estagnada. Mas em 2022 o índice de IPC, né, o índice de preço do consumidor do Japão, em 2022 foi para 3,7%, devido aí aos problemas mundiais que causaram inflação no mundo todo. Né? A gente sabe que a gente teve a invasão da Ucrânia, a gente teve também uma pandemia muito complicada
e hoje eles estão estudando uma forma de manter os preços tão altos quanto estão agora. Então eles querem ter uma inflação saudável. Lógico que uma inflação descontrolada eles não querem, né? Eles querem basicamente só aumentar um pouquinho a taxa de inflação. Já no Brasil a gente sofre o inverso, a gente tem mais problemas com a inflação do que a deflação. A maior parte dos especialistas acreditam que não existe risco, pelo menos atualmente, do Brasil ter uma alta deflação no país. Então todos aqueles problemas que o Japão possui, praticamente a gente não vai ter, pelo menos nos próximos anos. E segundo o IBGE, o ideal seria uma deflação de 0,13% só no mês de dezembro de 2022. Então a gente está aqui no meio do mês e o ideal seria a gente ter uma deflação. Não uma alta deflação, mas uma deflação controlada, uma deflação um pouco baixa. E a meta da inflação para o Brasil seria de 3,5% a 5%. Então isso é o que os especialistas esperam, né? No máximo 5% aí nos próximos anos de inflação. Isso para incentivar o consumo de mercadorias, para incentivar o investimento em empresas, investimento em imóveis, como eu já comentei, que a deflação ocorre esse problema. Então no Brasil, o ideal é a gente ter uma inflação, não uma inflação de 10% como a gente viu anteriormente, mas uma inflação de 5%. E só para vocês saberem, né, o índice aqui de inflação, segundo o Banco Central, que é o oficial aqui do Banco Central, né, o IPCA, de 2022, atualmente está em 5,90, né? Mas a gente espera que termine o ano um pouquinho mais baixo. E é isso, investidor. Se gostou desse tipo de vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.